Olá, sejam bem-vindos ao canal Esclarecendo, onde levamos em consideração todas as dúvidas de algumas situações de tratamento. Fiquem até o fim desse vídeo, em que vocês podem entender como nós vamos falar hoje, as imagens, como elas aparecem no cérebro, como elas fazem no funcionamento e aonde elas podem ser usadas do ponto de vista terapêutico. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é do que nós estamos falando. Hoje, quando nós estudamos cérebro, embora assim, eu não vá citar nomes o tempo todo aqui nessa entrevista, mas então no fim daqui vai ter todos esses autores. Mas a coisa importante que todo mundo conhece, que é um neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles, ele mostra todo o funcionamento do cérebro nas suas teorias, naquilo que importa. Por exemplo, nós imaginamos que tudo que acontece no nosso cérebro é uma neuroconexão, ou sinapses. E, na verdade, existe uma parte muito forte hoje, dentro do cérebro, que é uma conexão eletromagnética, baseada especificamente em correntes elétricas. Isso faz com que a gente tenha não mais um lugar no cérebro, mas o cérebro inteiro trabalhando a favor de uma pessoa. Quando nós entendemos isso, conseguimos ver que aquilo que nós precisamos, de alguma maneira, imaginar, temos um cérebro à nossa disposição e não só uma área específica. Nós vamos ter áreas específicas de reconexão todas as vezes que falarmos de memórias de emoção. Quando nós temos emoções, nós estamos tendo respostas dentro do corpo bem mais primitivas. Por isso, sim, existem ligações sinápticas e existe também neurotransmissores que vão fazer com que isso tudo funcione. Ora, como é que a gente vai entender isso? Todas as vezes que eu tiver um sonho, por exemplo, que é uma capacidade que a gente tem de fazer uma imaginação muito liberta, muito solta e muito autônoma, eu não comando por completo todas as pessoas que aparecem no símbolo, lá no sonho. Nesse sentido, o que vai acontecer? Eu consigo conversar com uma pessoa do sonho. Isso é tão importante porque ali vai estar uma imagem eletromagnética. Quando eu vou ter que fazer alguma modificação, uma interpretação do sonho, uma utilização do sonho, que a gente fala trabalho acordado, nós vamos passar para outra parte. E aí sim, nós vamos trabalhar com neurotransmissão e conexão sináptica, que são as emoções. Nós esquecemos que nós guardamos muitas coisas, muitas memórias ligadas a emoções. Acho que a coisa mais interessante da gente entender essa parte das emoções é quando a gente está no cursinho, em que os professores de cursinho adoram fazer alguma coisa emocional para que a gente nunca esqueça a matéria que está sendo colocada. Então, essa é uma parte interessante que não é nosso objetivo aqui. Uma vez formada a imagem, o que a gente precisa entender é aonde ela vai servir ao tratamento, à utilização por alguém. Bem, aqui vem uma coisa importante. Como é entendida uma imagem? Nós temos uma dificuldade grande nessa área, porque a gente tem a tendência de trazer a imagem e a vida da gente como sendo a mesma coisa. Isso não é. Se eu enxergo, por exemplo, a figura paterna, eu estou dizendo de uma imagem como eu vejo meu pai, e não o meu pai. Uma imagem materna, quando eu estou imaginando a minha mãe, como eu vejo, e não como ela é. O que acontece? Este é um dos maiores segredos dos atendimentos. Nós precisamos entender que o que aparece nas imagens
são para a gente saber o que está atrapalhado em nós e não nas pessoas que nos cercam. Eu não vou nunca, com um sonho, modificar uma pessoa com quem eu sonhei, mas vou modificar o sonhador. Então, essas são atitudes que a gente precisa entender todas as vezes que eu faço trabalhos com sonhos. Só no trabalho com sonhos? Não. Nós temos também o que se chama de sonhos acordados, né? Ou sonhos lúcidos, né? Ou o que o Jung chamava de imaginação ativa. A partir do sonho, a pessoa trabalhar com ele acordado. Veja, o que vai ser importante? Eu entender que essa imagem vai ter também uma conexão aonde ela vai interagir comigo. Mas eu não tenho como fazer com que eu ponha as palavras nela, porque senão não vai ser uma imagem que trabalhe aquilo que eu preciso. Tudo isso faz com que nós tenhamos, né, em várias técnicas, aqui não cabe dizer, porque vai depender muito de quem chega, de qual é a melhor técnica, mas que a gente possa fazer um trabalho maravilhoso nesse ponto. Essas imagens são baseadas no quê? Nós temos várias teorias. As que a gente acha que valem a pena ser entendidas e me parecem ser mais cientificamente explicadas são as que chamamos de transgeracionais. O que significa uma imagem transgeracional? Significa uma imagem que está utilizando uma qualidade ou uma quantidade de genes lá na parte cerebral que expressem uma imagem que de alguma maneira vivenciou na minha carreira genética. O que quer dizer? Ou um ancestral, né? Não vem o ancestral, vem a imagem, porque ele teve alguma coisa que vem comigo. Muito bem. Mas esta parte transgeracional, ela também vai ser importante eu entender que vai ter uma parte que é a minha vida. Hoje em dia, os meus genes, eles são alguns colocados à disposição e outros não. O que significa? Que todas as vezes que eu olhar para uma imagem, sempre eu vou utilizar os genes que eu estou usando hoje. Vamos exemplificar isso com alguns pacientes para ser mais fácil. Há pouco tempo atrás, uma paciente me procura aqui porque ela tinha sonhado, né, que ela tinha ido a uma vida passada, né, e nessa vida passada ela queria matar o seu marido para ficar com a herança. Na minha pergunta, mais importante desse trabalho, né, foi: em que ano mais ou menos se passou esse sonho teu? E ela me falou no século XI. Ora, no século XI, a mulher não herdava a fortuna do marido. Portanto, se ela matasse o marido, ela ficaria na miséria tanto quanto antes, se fosse miséria. E aí é que importa desfazer o estudo dessas imagens. As imagens dela tinham que ver com o processo todo profissional dela. Portanto, se ela lá matava o marido, na verdade ela estava modificando o que nós vamos chamar de ânimos na filosofia do Jung, e aí todo um trabalho completamente diferente. Embora pareça uma regressão, na verdade se transformou numa imagem onde ela pôde fazer um trabalho, evoluir e ficar muito bem na sua vida. Uma coisa que a gente pode ver então nessas discussões é o terapeuta. Acho importante a gente sempre colocar o terapeuta, porque veja, no exemplo que eu dei agora há pouco, se o terapeuta não está com conhecimentos de história, de religião, dessa parte toda de ciência, dessa parte toda do funcionamento geral da sociedade, olha como pode se atrapalhar. Um terapeuta precisa estar sempre atento e preparado para conversar sobre todos esses assuntos. Essa talvez seja a maior dificuldade, porque na outra parte o terapeuta precisa ter as técnicas. As técnicas
a gente aprende e as põe em prática. Mas interpretar várias situações para que não possa ter confusão ou que possa ter o melhor desfecho terapêutico, isso faz muita importância. Na maior parte das vezes, o que a gente encontra de dificuldades são que terapeutas foram tratar esses pacientes e eles literalmente não souberam o que estava acontecendo com essa imagem. Isso precisa ser sempre bem colocado. Quanto mais se consegue entender a parte de história, tanto melhor. Obviamente, toda a parte da história do paciente importa bastante, porque sempre vai ter o que a gente vai chamar, né, de intervenção da parte genética daquela coisa de hoje. O corpo nosso de hoje tem uma expressão genética que necessariamente não são as mesmas que possam se expressar numa imagem. Se eu tiver alguma ancestralidade em alguma área, a minha genética pode pegar e trazer aquela situação. Se eu tiver de uma outra oportunidade, vai vir de outro jeito. Todas elas, o terapeuta precisa estar preparado para receber.